Quem está feliz aí? Aleluia, é um prazer estar com vocês e servi-los na mesa do Senhor. Eu também tenho escutado falar tantas coisas boas desta igreja, desse ministério. Quando encontrei o Samuel hoje, falei: Samuel, eu tenho escutado falar tantas coisas boas ali, do que Deus tem construído. E é sempre assim, a história das pessoas chega antes delas, não é verdade? Então a gente tem que saber qual é a história que a gente está escrevendo, né? Quando é uma história boa, é uma maravilha. Deus abençoe mais e mais vocês. Tenho escutado testemunhos maravilhosos, muito, muito poderosos. Bem, aleluia. Eu estou usando errado o microfone? Não? Tá certo? Tá bom. E esse livro, ele mudou a minha vida. E eu pensei que na realidade eu não queria escrever esse livro. Então, como que um livro pode mudar a sua vida sem escrever esse livro? Porque na realidade esse livro revela uma história pessoal. Alguns anos atrás, eu já estou no ministério há mais de 25 anos, só de tempo integral. E o Espírito Santo abriu os meus olhos para uma realidade muito séria, porque mexeu muito comigo. O Espírito Santo falou comigo: nós estamos vivendo dias, Marcelo, de igrejas cheias de gente vazia. Eu falei: uau! Aquilo mexeu muito comigo, porque eu pensei: o que nós estamos fazendo errado? Onde está o equívoco? Por que nós estamos edificando igrejas cheias de gente vazia? O Senhor falou comigo algumas questões que eu falo na segunda série, porque esse livro ele é dividido em 3 partes: o poder da experiência com Deus na prática da vida cristã, o poder de Deus, a experiência com Deus na prática da liderança cristã, e o poder da experiência com Deus na edificação da igreja local. E uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo é de que nós praticamos muito mais um cristianismo performático do que propriamente um cristianismo essencial. Falei: Deus, mas me explica um pouquinho melhor sobre o que é esse cristianismo essencial. Foi quando entendi algo que realmente revolucionou a minha mente, revolucionou meu coração. O Senhor falou comigo: Marcelo, como que você pode considerar uma pessoa, ela se tornar minha filha, meu filho? Falei: no momento que ela recebe Jesus como Senhor e Salvador. Deus falou assim: pois bem, há algo mais profundo do que isso. No momento em que ela recebe o meu filho como Senhor e Salvador, há uma mudança de natureza, que é chamado de novo nascimento. Falei: é verdade, Senhor. E Deus disse: essa é uma das razões porque vocês têm vivido dias de igrejas cheias de gente vazia, porque o nível de novo nascimento dentro das igrejas tem estado muito baixo, muito, muito baixo. As pessoas estão acostumadas com a religião, estão acostumadas com a performance cristã, estão acostumadas com a cultura cristã, estão acostumadas com um bom ambiente que é construído na igreja local, mas as pessoas não estão sendo levadas a ter uma experiência real comigo para nascer de novo. Falei: Deus, o que nós precisamos mudar? E uma das coisas que Deus falou comigo: você tem que mudar o foco da sua pregação, você tem que mudar o foco do seu ensino. A fé, ela nasce a partir que as pessoas entendem a minha palavra, e elas vão entender a partir daquilo que você prega. Grave isso daí. Deus falou comigo uma coisa muito forte, dizendo: as pessoas são o resultado do evangelho que é anunciado para elas. A forma como elas ouvem o evangelho, a forma como elas são atraídas para a igreja, é a forma que elas vão ter o sustento. Em outras palavras, nós vamos sustentar as pessoas conosco da mesma forma como elas foram atraídas. E se as pessoas estão enchendo os auditórios por qualquer outra razão, se não por causa do meu filho, se não por causa de um arrependimento profundo, elas vão ser pessoas vazias da minha presença. Eu estou falando só umas coisinhas básicas aqui. E eu fui trabalhando isso no meu ministério, eu fui trabalhando isso na minha vida por muitos anos. Eu me lembro que uma ocasião eu estava orando e Deus falou: Marcelo, lembra aquelas verdades que eu construí dentro de você a respeito do poder da experiência? Eu falei: sim, Senhor. Aquilo mudou a minha vida, aquilo mudou a minha forma de ministrar, aquilo mudou a minha forma de edificar a igreja.
muito obrigado por ter me dado aquilo. Deus falou, mas aquilo não é só para você, aquilo é para o corpo de Cristo, aquilo são para os meus filhos, eu quero que outros ministros também vivencie, experimente o que você vivenciou e experimentou. Falei, amém, Senhor, eu não sou assim, né, um escritor profissional, mas se você me der graça, eu vou escrever, eu vou te obedecer. Então eu consultei várias pessoas, eu chamo isso de conferência profética, e todos eles entenderam a importância desse material. Então, em poucas palavras, se nós quisermos viver um cristianismo verdadeiro, nós temos que valorizar o poder da experiência na edificação das nossas igrejas locais. Porque o verdadeiro cristianismo nasce de uma experiência singular, que é o novo nascimento. Quem é que nasceu de novo? Diga amém. Amém. Foi aí que nasceu o cristianismo. Se não houve a experiência do novo nascimento, que não pode ser terceirizada, que não pode ser vivida por uma outra pessoa, então não existe a essência do cristianismo. Então qualquer pessoa que negue, por qualquer razão, o poder da experiência, por achar que é misticismo, por achar que é exagero do cristianismo, ela automaticamente está negando o cerne do cristianismo, que é o novo nascimento. Então eu desafio você a ter esse livro nas suas mãos, porque ele vai desafiar a sua doutrina, ele vai desafiar a sua forma de enxergar o cristianismo, ela vai desafiar a sua forma de discipular pessoas. E eu vou terminar com o que Deus falou comigo. Deus falou comigo, você percebe o seu gabinete pastoral como é cheio, cheio, cheio? Você percebe o trabalho que você tem que lidar com as pessoas? Fala assim, sim, eu sei, Senhor. Comece a perguntar para elas, onde está baseada a essência da vida cristã delas. Eu comecei a fazer esse relatóriozinho. Ei, mas me explica, como é que foi a sua vida com Deus? Como é que você conheceu Deus? Eu vim para a igreja, gostei, fiquei aqui. Mas me conta um pouquinho, como é que você conheceu Jesus? Tal. E eu fui descobrindo que as pessoas que mais causavam problemas para nós na igreja local eram as pessoas com menos experiências com Deus. As pessoas que menos tinham sido marcadas pela glória de Deus. E eu comecei a ver que as pessoas mais frutíferas, as que mais eram engajadas na obra, mais praticavam a essência do cristianismo, eram aquelas que tinham tido uma experiência real e verdadeira com o Espírito Santo. Então no nosso discipulado, além da gente cuidar das emoções, cuidar das necessidades, ser suporte em todas as áreas que as pessoas precisam, nós precisamos levar os nossos discípulos, no sentido nosso, que na realidade nem são nossos, a ter uma experiência com o Senhor Jesus. Você vai observar que o dia que você conduzir as pessoas, que você está cuidando delas, a ter uma experiência profunda com Jesus, profunda com o Senhor Jesus, o seu discipulado não vai ser mais o mesmo. Não vai ser mais o mesmo, vai ser totalmente transformado. Bem, esses dias aqui eu quero falar bastante sobre o que Deus me deu, sobre o livro. E eu quero entrar esta noite falando sobre quem quer conhecer Jesus, diga amém. Amém. Quem quer ter experiência com Jesus, diga amém. Amém. Muito bem. Mas nós nunca vamos conhecer Jesus se nós não formos apresentados a Ele. E eu não estou falando sobre um amigo, não estou falando sobre um programa de televisão, não estou falando sobre um programa de rádio, não estou falando sobre um culto da igreja, eu estou falando sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, ela é a mais importante para o cristianismo. A pessoa do Espírito Santo, ela é a mais importante para a dispensação da graça. A pessoa do Espírito Santo, ela é a pessoa mais importante para a igreja. A pessoa do Espírito Santo, ela é a pessoa mais importante para a nova aliança. Talvez você me pergunte, mas pastor Marcelo Jamal, você não prega um evangelho cristocêntrico? Sim. Nós jamais conheceríamos Jesus sem a intervenção, a ação e o ministério do Espírito Santo. Da mesma forma como um dia Deus, o Pai, foi conhecido mediante Jesus Cristo, nós não poderemos conhecer Jesus Cristo sem a ação do Espírito Santo. Deixa eu explicar algumas questões importantes para vocês aqui. Quando você fala sobre o ministério do Pai, você está falando sobre uma obra concluída.
A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não existe a possibilidade de Deus retirar o que já foi dado. Cristo já foi dado, Cristo já foi crucificado, Cristo já foi entregue como sacrifício vicário, como substituto pelos pecados humanos. Já está feito. A Bíblia também fala em João, quando Jesus diz assim, Pai, está consumado. Ou seja, a obra de Cristo já está consumada. Não existe mais nada que Jesus possa fazer e não tem como Ele retirar absolutamente nada do que Ele já fez. Quando você fala da obra do Pai, é uma obra consumada. Quando você fala da obra de Jesus, é uma obra consumada. Mas quando você fala sobre a obra do Espírito Santo, ela é uma obra contínua. Ele está fazendo. O Espírito Santo é quem é o catalisador do amor do Pai revelado em Jesus Cristo. O Espírito Santo é o que torna real o valor do sangue derramado. Vamos tentar ilustrar de outra forma para você vir comigo aqui. Lembre-se que eu vou começar a pregar essa mensagem, talvez acabe ela no domingo, no terceiro culto à noite. Então, se você faltar, você vai perder alguma coisa. A gente assiste novela, né, pastor? Está acostumado com as cenas dos próximos capítulos, né? Isso aí sabe pegar o povo. Mas vamos lá. Quem crê que Deus aqui, Ele é um ser incriado, que Ele sempre existiu? Diga amém. Amém. Uau, que coisa interessante, temos a mesma fé. Então, volte comigo aqui numa análise simples aqui. Nós estamos habitando no planeta Terra. Quantos concordam? Diga amém. Amém. O planeta Terra está num sistema solar. Quantos concordam? O sistema solar está na Via Láctea, quanto concorda? A Via Láctea está dentro do universo, amém? Aleluia, e assim por diante. Eu ia entrar na teoria que o universo está dentro dos universos, mas aí já é coisa muito profunda, né? Bem, você vai voltando, vai olhando a obra da criação. Agora vamos fazer de trás para frente. Não existe Terra, não existe sistema solar, porque não foram criados ainda. Não existe Via Láctea, não existe universo. Talvez as primeiras criaturas foram os anjos, não existem anjos. Quem é que existe? Quem é que existe? Nós chamamos isso do mundo incriado. Porque quando a gente fala do mundo criado, a gente não pensa do mundo incriado. No mundo onde Deus existia sem que nada existisse. Aleluia. Acho que eu estou começando a ter atenção de vocês aqui. E nesse mundo incriado, tudo foi projetado. Nesse mundo incriado, tudo foi desenhado. Nesse mundo incriado, tudo já foi feito a partir dali. Agora, tente imaginar o seguinte, a Bíblia diz assim, que Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Quantos concordam? Diga amém. Então, antes da criação, Jesus já tinha sido morto. Deixa eu te explicar mais ou menos assim, não vai dizer que eu estou ensinando essas heresias, se dizer eu não assino embaixo, ok? É só para vocês ilustrarem aqui. Tente imaginar, mas primeiramente, antes de você imaginar, eu preciso chegar num outro acordo com vocês. Quantos creem que Deus sabe todas as coisas, mesmo antes delas acontecerem? Diga amém. Amém. Então Deus sabia que você ia errar, que eu ia errar, que nós íamos pecar, que a humanidade ia falhar. Esta é a grande razão de Jesus ter morrido antes da fundação do mundo. Então, você está comigo aqui no mundo incriado? Quem está comigo no mundo incriado aqui? Aleluia. Deus falou assim, eu quero fazer uma criatura bonita como eu, elegante como eu, educada como eu. Eu quero que ele seja a minha imagem e a minha semelhança. Aí é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está fechado, vamos criar. Mas vocês sabem que eles vão pecar. O que a gente vai fazer? Aí Jesus apresenta assim, eu já sou o Cordeiro para o sacrifício. Aí o pai olha para ele assim, mas você é meu único filho? Aí o pai entra em ação e diz, tá bom, eu vou dar meu último filho, meu único filho. Só que o Espírito Santo fala assim, pai, filho, pode deixar, que eu vou glorificar o sacrifício de vocês, convencendo o homem do pecado. Se o Espírito Santo não trabalhar, não existe como a valorização do sangue ser efetivada no indivíduo. Porque o sangue é efetivado para o Pai. A Bíblia diz que o sangue já está depositado no altar. O Pai já recebeu, a justiça do Pai já foi feita.
Mas para o ser humano pecador, para ele experimentar essa justiça aceita pelo Pai, existe um ministério que precisa acontecer, que ainda não aconteceu, que é o Espírito Santo nos convencendo do pecado, é o Espírito Santo nos convencendo da justiça. Então, no momento em que nós negligenciamos a pessoa do Espírito Santo na nossa vida cristã, no momento que nós negligenciamos a pessoa e o ministério do Espírito Santo na edificação das nossas igrejas locais, nós vamos causar impedimentos para que o Espírito Santo revele Cristo. E Cristo não é só uma pessoa, Cristo também tem um ministério que foi oferecido ao Pai, para que o Pai então pudesse aceitar a redenção da humanidade. Porque nós não somos convencidos mediante discursos, nós não somos convencidos mediante sistemas, nós não somos convencidos mediante práticas meramente humanas, nós somos convencidos mediante a ação do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não nos convence, nós não vamos poder entender o nosso pecado. Só que o ministério do convencimento do Espírito Santo não se limita só a nos mostrar o poder do pecado, ele também vem nos mostrar o poder da justiça de Cristo, para que você então, reconciliado mediante essa justiça, possa viver em paz para com Deus. Por que nós temos hoje tantas pessoas perturbadas dentro da igreja? Porque elas até reconhecem Cristo, mas não conseguem reconhecer a justiça, elas trabalham de forma meritória diante de Deus. Então, por qualquer ângulo que você olhar as doutrinas básicas da igreja, por qualquer ângulo que você olhar os fundamentos da fé cristã, a pessoa do Espírito Santo ela é essencial. A pessoa do Espírito Santo, se ela não estiver atuando, se ela não estiver trabalhando, lembra que eu falei, o ministério do Espírito está no gerúndio, ele está fazendo, ele está trabalhando, ele está realizando em cima do que já foi feito. Deixa eu dar uma terceira ilustração aqui para você entender a importância do ministério do Espírito Santo. Geralmente nós falamos assim, nós queremos uma igreja em chamas, aleluia, quem quer uma igreja em chamas, diga amém. Eu também quero. Então nós temos que ser uma igreja da palavra. É verdade. Quem aqui vai contra a palavra de Deus? Deus firmou a sua palavra acima nos céus. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Quantos concordam? Diga amém. Amém. Aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você crê que a Bíblia é a verdade? Crê ou não crê? Mas isso não adianta muito não, irmão. Não adianta muito. Porque se você não crê ou deixar de crer, ela vai ser a verdade. Agora, o poder está nesta questão aqui, preste bem atenção. O poder está em que a verdade da Bíblia, que é a verdade de Deus, se torne verdade para você. Porque não adianta ela ser verdade de Deus, mas não ser verdade para você. Não vai te mudar, não vai te transformar. Não adianta. Você quer ver um exemplo dessa? Claro, quem tem amigos no seu trabalho que não são cristãos? Que a Bíblia para ele não é muita coisa. Mas para você é. Por que para ele não é e para você é? Porque a verdade de Deus também agora é verdade para você. E quem é que convence o homem disso? É só o Espírito Santo. Não, quando a minha igreja for uma igreja de oração, aí ela vai ser uma igreja em chamas, é verdade? A oração sempre foi a marca registrada das igrejas incendiadas. Mas a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Se o próprio Espírito Santo não orar por nosso intermédio, se o próprio Espírito Santo não nos ajudar em oração e em intercessão, nós não vamos conseguir orar como convém. Não, minha igreja vai ser uma igreja em chamas, mas vai ser uma igreja incendiada quando minha igreja amar. Meu irmão, não existe maior manifestação de Deus do que o amor, porque Deus ele não possui, diz a primeira carta de João, que Deus é amor. Mas a Bíblia fala que você não pode amar sem a ação do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que mediante o Espírito Santo ele derramou o amor de Deus no nosso coração. Por onde você olhar, você vai ver a importância do ministério do Espírito Santo.
Por onde você olhar, você vai ver que ele é essencial, fundamental, e sem ele não existe uma prática cristã dentro do padrão de Cristo. O apóstolo Paulo experimentou uma coisa interessante. Quando ele estava no Areópago, ele foi pregar o evangelho para as pessoas, e ele de uma forma inteligente, ele viu a cultura religiosa do povo e descobriu um altar desconhecido. Ele disse: olha, eu vim falar a respeito desses deuses que vocês adoram sem conhecer. E a Bíblia fala que Paulo fez um discurso ali dentro das práticas hermenêuticas, exegéticas, da oratória, perfeito, porque ele estava num ambiente para aquilo. Ele não podia ser um homem não técnico, ele tinha que ser técnico para pregar no Areópago. Mas a Bíblia termina aquele texto dizendo assim, que Paulo viu pouquíssimos convertidos. Quando Paulo sai de Atenas, você vai ler o texto de Atos, ele vai para onde? Para Corinto, o texto fala ali, e ele partindo dali foi para Corinto. Corinto era um centro mais importante, inclusive, de Atenas, para a questão cultural da época. Quando Paulo chega lá, você vai ver no capítulo 2, ele já chega assim rasgando. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por que essa transformação tão drástica na apresentação de Paulo? Porque ele viu que quando o Evangelho, ele é apenas uma comunicação filosófica, ele causa pouca transformação. Mas quando o Evangelho é comunicado no poder de Deus, e o poder de Deus tem um nome chamado Espírito Santo, ele pode realmente fazer com que o homem seja transformado em uma outra criatura. Então nós temos que parar para pensar um pouquinho sobre isso. Nós, como cristãos mais maduros, e vocês que estão chegando agora, precisamos reverter a nossa negligência em relação à pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos reverter a nossa negligência sobre uma vida no Espírito Santo, porque se você observar, a vida no Espírito nunca foi opcional como é para nós hoje em dia. A vida no Espírito nunca foi um acessório como é para a igreja do século 21. Se você pega, como falou bem o pastor Samuel a respeito do livro de Joel, capítulo 2, diz que nos últimos dias o Senhor Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus! Quantos creem que estão chegando os últimos dias? Diga amém. Mas a gente já tem a marca dos últimos dias. Se você pega Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, Pedro, quando se coloca em pé, ele determinou quando os últimos dias começaram a acontecer. Qual foi o relógio que disparou profética e escatologicamente os últimos dias, quando ele disse: irmãos, quando vocês estão ouvindo esses homens falando em outras línguas, eles não estão bêbados, porque é apenas 9 horas da manhã. Mas isso foi o que o profeta Joel disse nos últimos dias. Ali o relógio escatológico e profético dos últimos dias foi estabelecido. Mas a marca dos últimos dias não é apenas uma marca catastrófica, não é só uma marca de danos e prejuízos, pecados mais somados a pecados, mas também é uma marca de uma onda, de um mover, de uma glória, de uma ação do Espírito. E é interessante isso, porque toda obra de avivamento, ela sempre foi uma obra enfatizando o ministério do Espírito. Se a gente pega João, a Bíblia fala que ele era a voz que clamava no deserto. Pega João capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, anunciando o Redentor, aquele por meio de quem a humanidade poderia ser redimida dos seus pecados. Mas é interessante que João, ele não se limita a pregar apenas o ministério ou o evangelho redentivo. Logo no versículo 32, ele diz assim: aquele por quem você vê o Espírito Santo descer sobre ele, esse sim é aquele que eu falei para você anunciar, esse vos batizará com o Espírito Santo. Se você pega, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 11, o mesmo texto diz que eu vos batizo para o arrependimento, falando a respeito da necessidade do homem ser contrito, rasgar o seu coração. Mas vem outro que é maior do que eu,
que Ele não vai se limitar só ao arrependimento, Ele não vai só limitar a porta de entrada no reino de Deus, que é o arrependimento, mas Ele também vos batizará com o Espírito Santo e poder. Se você pega o próprio ministério de Jesus, Jesus foi cheio do Espírito Santo para iniciar o seu ministério. Ele, tendo experiência pessoal, começou a educar os seus discípulos nessa caminhada. E o que não faltou foi treinamento prático para aqueles 12 discípulos. E nós devemos entender que, na realidade, treinamento é importante, mas ele é insuficiente para o propósito de Deus, quando se limita só ao treinamento. Jesus disse: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Jesus deu um treinamento extraordinário, mas Ele disse: isso aqui, se limitando só a isso aqui, e não passando só disso aqui, não vai de nada a lugar nenhum. Vocês têm que ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder. Você pega os discípulos, eles começam o evangelho, ou o estabelecimento, ou o funcionamento da igreja, depende da forma teológica que você olhar aquele texto. Eles ficam em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E quando eles começam a pregar o evangelho, sabe qual foi a primeira pregação da igreja? Eu já vi pregadores dizendo que a primeira mensagem da igreja foi de arrependimento. Não é verdade. A primeira mensagem da igreja foi sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando Pedro se coloca em pé, você percebe ele falando assim, uma apologia, uma defesa da obra do Espírito Santo. Consequentemente, as pessoas foram levadas ao arrependimento. Se você vai para Atos capítulo 8, quando a igreja sai dos quintais de Jerusalém e começa a dar as suas voltinhas ao redor da sua missão, eles chegam lá em Samaria, Atos capítulo 8, um lugar extremamente forte, importante para aquela época, e era uma igreja em chamas ali. O evangelho estava sendo pregado. Quantos concordam? Diga amém. Os demônios saíam. Falar em demônio, eu acho que os demônios se converteram. Faz muito tempo que não manifesta um demônio na igreja, não é verdade? Eles estão todos convertidos, ou enrustidos, algum dos dois eles estão. Né? E os demônios se manifestando. As pessoas se convertiam, eram batizadas. Irmão, quem não iria dizer que aquela igreja estava em chamas? Ninguém. Quem não queria ser pastor de uma igreja daquela? A cidade se reunindo para o culto público. Uau! Mas olha a mente apostólica, aprendida desde Joel, aprendida desde João, aprendida por Jesus, os apóstolos em Jerusalém. Ei, aqui, criar um cenário. Ei, João, fala Pedro. Então, eu estava pensando aqui, rapaz. A gente tem ouvido falar de salvação em Samaria, é verdade? A gente tem escutado falar muito sobre libertação, é verdade? Muitos estão se batizando, as pessoas estão ouvindo o evangelho, é verdade? Mas, ô Pedro, ô João, você ouviu falar a respeito das pessoas serem batizadas com o Espírito Santo? Não ouvimos falar. Ali nós tivemos a primeira conferência do Espírito Santo. A Bíblia diz lá claramente que eles descendo de Jerusalém para Samaria, por quê? Especificamente para ensinar aquela igreja a andar no Espírito. Atos capítulo 9, uma das partes mais interessantes da Bíblia, porque a gente viu uma cena interessante ali, Jesus pregando para Paulo, para que Paulo recebesse Jesus. Alguém pregando em causa própria, esse pode, não é verdade? Esse é o único pregador que pode subir no púlpito e defender a sua própria causa, né? Agora, vê aqui, pastor Evaldo, não, seja honesto, não, honesto para valer mesmo. Chega um cara na tua igreja, fala, quem é você? Eu sou Paulo. O que você está fazendo aqui? Não, eu tive uma experiência, com quem? Com Jesus. Jesus apareceu para mim, e Ele me falou isso, e disse mais, eu te apareci e vou te aparecer mais vezes ainda. É o camarada desse vem congregar na tua igreja. Você quase vai colocar ele como a quarta pessoa da Trindade. Agora que interessante, o próprio Senhor Jesus, a semelhança do que fez com os apóstolos, falou assim, vá e fique naquela casa, esperando. Quando Ananias chega lá, olha que interessante isso, quando Ananias chega lá, ele fala assim, Paulo, a visão que você teve
é real, não duvide dela, porque o mesmo Jesus que apareceu para você também apareceu para mim. E Ele me enviou aqui para te receber. Ele chamou Paulo de irmão. Irmão Paulo, faça parte dessa família. Olha, Ele também me enviou aqui para dar saúde para você, para que os seus olhos sejam abertos. Qual foi a última palavra que Ananias falou para ele? Para que seja cheio do Espírito Santo. Para aqui comigo. Jesus pregou para o cara. O cara teve uma conversão absurdamente real. E o próprio Senhor Jesus fez ele ir para aquela casa, esperar para ser cheio do Espírito Santo. Quer dizer que só receber Jesus não é suficiente? Sim, não é suficiente. Tanto não é suficiente que o próprio Senhor Jesus, não só na pessoa de Paulo, mas na pessoa dos próprios discípulos. Você sabia que nenhum discípulo de Jesus converteu-se debaixo do ministério de Jesus? Não me olha com essa cara de crente assustado. Você sabia disso? Todos os discípulos de Jesus desviaram, cara. Dá um consolo para a gente quando alguém se perde, na verdade, até Jesus. Não vai ser eu agora. Todos desviaram. Os 12 desviaram e um se suicidou. Você está melhor do que Jesus, né? Nenhum discípulo teu se suicidou ainda, não é verdade? Vou tirar o ainda, só fica muito pesado, né? Quando é que os discípulos se converteram? Na chegada do Espírito. Só depois, tudo que Jesus ensinou para eles se tornou efetivo. Só depois, tudo que Jesus instruiu eles se tornou efetivo. Nós temos que reverter nossa negligência com a pessoa do Espírito Santo. Nós temos que colocar a pessoa do Espírito Santo no seu devido lugar na nova aliança. Nós temos que colocar a pessoa do Espírito Santo no seu devido lugar na nossa prática cristã. Nós devemos colocar a pessoa do Espírito Santo no seu devido lugar para podermos caminhar dentro do padrão do cristianismo de Cristo. Se você pega Atos capítulo 10, quando a igreja realmente agora está estabelecendo-se os gentios, o que acontece ali, queridos? A gente vê a religiosidade que tinha na cabeça de Pedro, porque se um pastor vai me visitar, igual Pedro visitou, manda ele embora para a casa dele. Você lembra quando Pedro entrou na casa de Cornélio? Assim, eu sou judeu, e não é lícito de um judeu entrar na casa de pessoas como você. Na hora que ele falasse isso, ele falou assim, quem mandou você vir aqui? Pode voltar, cara. Ele vomitando a sua religiosidade, vomitando. Aí Deus viu que o cara ia estragar tudo, já mandou o Espírito Santo na frente. O Espírito Santo já desceu antes mesmo dos caras serem batizados na água, já quebrou tudo que é doutrina ali, aleluia. Quebrou um monte de coisa ali, aleluia. Ele falou assim, bem, já que é assim, já que vocês também receberam o Espírito Santo, como nós recebemos, acho que agora vocês são bem-vindos. E o problema não estava só na cabeça de Pedro, não. Você vai observar que lá na frente, Atos capítulo 15, no primeiro concílio da igreja, deu um pau aquilo. Por quê? Quem é que mandou vocês ficarem entrando na casa de gentios? Quem é que mandou vocês e tal? Porque os judeus não podem fazer isso, não é costume dos judeus. Quem é que resolveu o pau da igreja? No momento que eles ouviram falar, irmãos, quando nós estávamos lá, o Espírito Santo, que também um dia veio sobre nós, veio também sobre eles. E naquele exato momento, a visão de Cristo para os gentios foi aceita pela igreja. Dá para entender um negócio desse, meu irmão? Dá para entender que loucura é essa? E a partir dali então eles escreveram cartas, recebendo o ministério aos gentios, e Paulo, como os apóstolos aos gentios, agora tinha muito mais autoridade para fazer o que ele estava fazendo. Nós precisamos reverter a nossa negligência com a pessoa do Espírito Santo. Se a gente vai um pouquinho para frente, Atos capítulo 19, Paulo chega numa igreja. Paulo faz uma coisa que todo pastor faz, Samuel. Todo pastor faz. E se você não fez, eu duvido também que não fez. Todo pastor, quando vai na igreja do pastor, sabe o que ele faz? Conta as cadeiras. Já fez? Eu estou sabendo disso?
tem tanta assim, tem tanta, acho que aqui tem uns 800 pessoas nesse auditório. Outra coisa que o pastor faz quando conversa entre elas, como é que está a arrecadação? Está suprindo? Essa é coisa entre nós aqui, irmão, é que vocês ainda estão abrindo aqui a caixinha preta. Hoje não tem mais isso, mas na minha época tinha muita transferência de pastor. Lembra da época de transferência de pastor? As primeiras perguntas que o pastor fazia: quanto que é o salário? Deixando as brincadeiras de lado, eu quero dizer o seguinte: você percebeu que a primeira pergunta apostólica de Paulo não foi essas questões externas, que são necessárias, logicamente, mas ele perguntou: por acaso, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Por que Paulo estava preocupado com isso, queridos? Porque o Paulo sabia que toda a verdade de Cristo, além dela ser estabelecida, ela só poderia permanecer na igreja se a obra do Espírito Santo estivesse viva e atuante naquele lugar. Então Paulo, a partir do entendimento deles, que era o batismo de João, levou eles ao batismo de Cristo, e então colocou as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Você percebe que toda a história da igreja é uma história baseada em dar ao Espírito Santo seu devido valor. Aí a gente pega lá, Atos capítulo 6, tem algumas pessoas que entendem aquilo como instituição do ministério diaconal, outros entendem apenas do serviço voluntário da igreja, enfim, independente da forma que você quer entender, entenda esse conceito aqui. Eles precisavam levantar pessoas porque a igreja estava sobrecarregada de serviços. Irmão, a igreja sobrecarregada de serviço, ela nem olha, ela fala assim: pode vir, é para trabalhar, pode vir, porque tem que ter gente. Mas a igreja estreitou o funil ali, falou: não, espera um pouquinho, não é assim não aqui. Por quê? Primeiramente tem que ser pessoas de fé. Segundo, tem que ser pessoas cheias de reputação e cheias do Espírito Santo. O critério para servir era serem cheios do Espírito Santo. Era critério para servir. Não era opcional. Hoje em dia, queridos, ser cheio do Espírito Santo é uma questão opcional. Ser cheio do Espírito Santo é mais uma questão denominacional. Ser cheio do Espírito Santo é mais uma questão pessoal. Mas isso nunca foi a visão de Jesus Cristo para a sua igreja. Isso nunca foi a visão de Jesus Cristo para os seus discípulos. Um tempo atrás eu estava numa igreja, e na hora que eu fiz um apelo, mas veio um monte de jovem para a frente, mas um monte, eles começaram a chorar e chorar. Mas alguma coisa começou a incomodar o meu coração, meu espírito estava incomodado. Falei: Deus, o que está de errado aqui? As pessoas estão chorando, estão se arrependendo. E o Espírito Santo, mas quando eu consegui discernir a voz do Espírito, ele disse: a maioria desses jovens que estão aqui, eles não estão chorando por arrependimento, eles estão chorando pela falta de sucesso. Eles não estão tendo o resultado esperado, e por isso que eles estão chorando. Eu vim de uma geração, eu não quero comparar ninguém. Sabe qual eram as nossas crises quando nós éramos jovens? Sabe qual eram as nossas crises? Quando a gente chegava para alguém assim: você já expulsou um demônio? Não, a gente entrava em crise. Você já profetizou? Ainda não, a gente entrava em crise. Você já fala em línguas estranhas? Não falo em línguas estranhas, entrava em crise. A gente ficava maluco, porque aquilo ali para nós era a base fundamental do cristianismo. Se mover com os dons, expulsar demônio. Porque, irmão, fala uma coisa séria, se tem uma coisa divertida no evangelho é expulsar demônio. É muito gostoso, irmão. A gente até cantava musiquinha, acho que vocês, os crentes mais antigos, vão lembrar da musiquinha, quer ver? Eu era prego, o inimigo me bateu, agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Pá, aleluia, na cabeça do capeta. É um sentimento de vingança quando você expulsa o cão. É bom demais, irmão. Agora, eu nem vou entrar nessa área aqui. Irmão, nós temos crentes que nem acreditam mais em demônio, esse é o grande problema. Nem acredita mais em inferno, porque agora não tem mais pecado no mundo, não tem mais por que ter inferno.
Aquele livro que a Bíblia fala lá que não foram achados escritos os nomes, nem existe mais na teologia de hoje. Queimou, acabou com o livro. Nós precisamos parar para pensar um pouquinho sobre que tipo de cristianismo nós estamos construindo. Que tipo de igreja nós estamos edificando. Que tipo de cristãos nós estamos edificando. Porque os cristãos são as respostas do evangelho que nós pregamos para eles. A fé vem pelo ouvir. Se eles ouvem um evangelho distorcido, eles serão crentes distorcidos. Se eles escutam um evangelho comprometido, eles vão ser crentes descomprometidos com Jesus. Nós precisamos parar para pensar em algum momento, Senhor Deus, onde nós nos perdemos no caminho, onde nós erramos a trajetória, e a principal falha nossa foi sermos negligentes com a obra do Espírito Santo. Eu sei que o falar em línguas é uma questão meio sensível quando a gente fala em termos denominacionais. Mas eu quero levar você a pensar um pouquinho assim, fora da denominação. Bem, vem comigo aqui. No Velho Testamento a gente tem nuances de algumas questões que a gente fala que são dons espirituais no Novo Testamento. Por exemplo, a gente tem fé no Velho Testamento? Quem está comigo aqui? Tem fé ou não tem fé? Nós temos no Velho Testamento maravilhas, prodígios? Sim, nós temos. No Velho Testamento tem as nuances da sabedoria? Tem? O que mais tem no Velho Testamento? Vamos lá? Quais são os dons? Tem cura no Velho Testamento? Tem profecia no Velho Testamento? Bem, deixa eu te falar, no Velho Testamento tem interpretação de línguas? Tem interpretação de línguas ou não? Tem. Foi escrito na parede lá, tekel, menem, parzim. Ninguém conseguia interpretar o que estava escrito e foi interpretada aquela língua estranha. Pesado fostes na balança, achados em falta, seu reino será dividido. Agora, a única manifestação que você não vai ver no Velho Testamento é o falar em línguas. Por que não? Simples. O falar em línguas é resultado de um espírito recriado. O homem só teve seu espírito recriado na nova aliança. Então, muito mais de nós fazermos guerrinha, se isso é do pentecostal, se isso é do tradicional, se isso é para hoje, se isso é para amanhã, se isso é para depois de amanhã, se isso foi para ontem, vamos para a Bíblia, irmão. O falar em línguas, ele é determinante para a nova aliança, ele é extremamente importante para o cristão, independente da forma que você interpreta o falar em línguas. O falar em línguas, ele é extremamente importante para uma vida cheia do Espírito Santo. Mas hoje em dia, nós, por questões denominacionais, falamos que não. Aí eu estava conversando com o irmão e falei assim, mas pastor, esse negócio de ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas, o que você pensa? Eu falei assim, irmão, o que você pensa? Como um bom professor, a gente sempre trabalha a partir do conhecimento estabelecido, né? Quando o cara não tem nada, você começa do zero. Quando tem 2, você começa do 3. Aí eu fui conversar com ele, falei assim, me explica uma coisa. Se você crê que as línguas é a evidência do batismo do Espírito Santo para você andar numa vida cheia do poder, então você teria que falar línguas, ok? Fale línguas, porque é uma atitude de fé. Bem, se você agora não crê que o batismo do Espírito Santo não é a evidência de ter recebido o Espírito Santo e você não crê, agora, isso te dá o direito de você não falar em línguas? Não. Independente de ser ou não ser, não tem nada que ver uma coisa com a outra. O grande problema das pessoas contrariarem se o batismo com o Espírito Santo é ou não a evidência de ter recebido o Espírito Santo, ou de estar cheio do poder ou não, é apenas uma desculpa para não falarem. Isso está errado. Está errado.
Independente da base doutrinária, independente da forma que você interpretar o texto, não nos exime de nós falarmos em novas línguas. A Bíblia nunca proibiu falar em línguas. Nós precisamos entender o valor. Agora, por que essa geração, por que nós, essa geração, não valorizamos tanto? Porque nós ouvimos muito pouco. Nós não valorizamos o falar em línguas, nós não valorizamos uma vida cheia do Espírito Santo, nós não valorizamos os dons do Espírito, nós não valorizamos a vida espiritual. Então o que está acontecendo? Pela nossa negligência com o Espírito Santo, nós estamos criando uma igreja extremamente pragmática, porque nós entendemos os mecanismos que nos fazem funcionar. Nós entendemos os mecanismos que fazem com que a coisa aconteça. Nós conseguimos entender como o mundo gira e como nós então conseguimos girar junto com o mundo com as engrenagens religiosas. Agora, a grande questão é, a nossa espiritualidade na igreja, para sermos uma igreja em chama, precisa ser desenvolvida. Nós estamos desenvolvendo o pragmatismo sobre os processos bem desenvolvidos na igreja. Parabéns, nada contra isso. Nós estamos desenvolvendo a questão da personalidade humana com as curas interiores, com os coaches. Amém, glória a Deus por isso. Agora, você percebe que sempre há um gap. Ou trabalhamos estruturas pragmáticas, ou trabalhamos a questão da personalidade, a alma humana. Por que a gente sempre está negligenciando a espiritualidade do cristão? Porque a chama acesa nada mais é do que, acima de tudo, a presença atuante, a presença governante, a presença poderosa do Espírito Santo agindo em nós e por intermédio de nós e tocando outras pessoas. Nós não podemos cair no engano achando que as pessoas vão se converter porque nós temos bons sermões e bem preparados. Nós não podemos acreditar que as pessoas vão se converter porque cantamos lindas canções e bem tocadas instrumentalmente. Nós não podemos acreditar que as pessoas vão mudar de vida simplesmente porque vão ter um acompanhamento emocional. Nós precisamos acreditar que o verdadeiro cristianismo acontece quando o Espírito Santo pode entrar nas entranhas do ser humano, o Espírito Santo pode entrar no mais profundo da mente, das questões humanas e convencê-lo de pecado, e convencê-lo de uma justiça que há em Cristo, para despertá-lo para uma realidade da nova criação, para que a partir daí há um desenvolvimento da vida cristã. Agora a questão para nós aqui, pessoal. Como que nós vamos ter uma fé saudável, uma fé que valoriza o ministério do Espírito Santo? Se geralmente quando a gente fala, estou falando geralmente para líderes agora aqui, principalmente para você, líder. Geralmente quando você fala sobre a pessoa do Espírito, geralmente quando você fala sobre a obra do Espírito, sempre vem com um quesinho da dúvida. Me mostra um texto na Bíblia, um texto pelo menos, que coloca dúvida sobre o ministério do Espírito Santo. Olha, cuidado com profecia. Onde que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia nunca manda a gente ter cuidado com profecia. A Bíblia manda a gente se responsabilizar com o ambiente profético, julgue as profecias, mas não ter medo. Não ter medo. Geralmente a gente ensina o mistério do Espírito Santo sempre, mas cuidado com esse negócio do mover. Deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão. Vem cá, vou dar um exemplo para você. Quantos creem que Jesus Cristo veio em carne? Diga amém. Amém. Isso é história. Isso é história. Você sabe, o japonês sabe, o tailandês sabe, o africano sabe, é história. Simplesmente história. Vamos lá, agora quem crê que Jesus veio ao mundo, nasceu e morreu na cruz, derramando o seu sangue para perdoar os pecados da humanidade, diga amém. Amém. Isso é doutrina, nem todo mundo sabe. Agora, do que adianta você conhecer a história, conhecer a doutrina, sem ter experiência da salvação? O que faz você salvo é quando o Espírito Santo te mostra um aspecto da história
e te revela o poder de uma doutrina e faz isso se tornar verdade para você. É o Espírito Santo que pode ir há 2000 anos atrás e pegar aquele sangue que foi derramado e tornar real na sua vida hoje. É o Espírito Santo que pode ir há 2000 anos atrás, quando Cristo foi tirado do sepulcro, a morte não pôde detê-lo, e ele foi levado aos céus e colocado num trono à direita do Pai, onde ele recebeu um nome acima de todo nome. E o Espírito Santo pode dizer para alguém hoje: ele é maior do que a cocaína, ele é maior do que a pornografia, ele é maior do que o adultério, ele é maior do que essa sua prisão. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Essa é a pessoa do Espírito Santo. Se não é só história. Nós não podemos trabalhar a parte da pessoa do Espírito, nós não podemos fluir a parte da pessoa do Espírito, se não é só tradição, se não é só religiosidade, se não é só, como diz Paulo, a fazer as pessoas terem uma fé. Preste atenção, fé, Paulo ensina sobre fé baseada na sabedoria humana. É possível. Ah, pastor, como isso é possível? É possível. É possível nós termos adoradores bastardos, homens que cantam sem ter nascido de novo. É possível nós termos membros de igrejas bastardos, onde eles frequentam sistemas religiosos sem ter nascido de novo. É possível adorar a Deus sem conhecê-lo. Pastor, você pode mostrar na Bíblia? Posso. Quando Jesus falou para a mulher samaritana: nós os judeus adoramos a quem conhecemos, vocês adoram a quem vocês não conhecem. Paulo, quando falou em Atenas, disse: ao Deus desconhecido a quem vocês adoram sem a conhecer, eu anuncio sobre ele. Apolo era um homem eloquente, conhecedor das Escrituras, mas ele não tinha experiência profunda com Jesus. Aquila e Priscila fizeram ele entender com mais precisão o caminho. É possível nós sermos vítimas de um sistema religioso fétido e sepulcral, mas é tempo de entrarmos numa dimensão diferente. Aleluia! Que só a pessoa do Espírito Santo pode fazer. Ninguém mais. Ninguém mais. Nenhum de nós aqui vamos mergulhar mais profundo de onde o próprio Espírito Santo vai nos levar. Ninguém. Pastor, você é místico? Sou. Você não é? Então você não é crente. Eu vou te mostrar como que você, às vezes, tem uns conceitos que você se autodesaprova nos seus conceitos. Vou te mostrar como você é místico. Você acredita que uma virgem teve um filho? E você não acha que você é mística? E você acha que um grande peixe engoliu um homem? E foi guiado por um radar, sei lá de onde, e vomitou o cara lá no destino profético dele? Porque até comer tudo bem, mas vomitar o cara lá onde ele tinha que chegar, que é o mistério. Você crê nisso? E você acha que isso é normal? Você crê que as roupas cresciam com o tamanho do corpo? O sapato crescia com o tamanho do pé? Você acredita nisso? E você acha um pastor normal ainda? Você acha que você está em plena razão humana, crendo um negócio desse? Você crê que o jumento falou? Crê? Você está mais ou menos crendo, eu não estou duvidando de você não. Você realmente não está legal, eu vou deixar você estar. Estou brincando, irmão. Você crê ou não crê? E você acha que isso, um cara em sã consciência, vai crer no negócio desse, um jumento falando? Está mais parecendo outra coisa. Quem está comigo aqui, gente? Não tem como ser crente normal, se você é crente. Dá para entender? Dá um olho para o seu irmão e fala: se você é crente de verdade, não tem como ser normal. A tua fé, a Bíblia fala que você foi salvo, meu amigo, pela loucura da pregação. Aleluia.
Aleluia! O mundo faz chacota, mas nós recebemos como vida. O mundo despreza, mas nós recebemos a vida de Deus por essa loucura. Tem algum crente maluco aqui? Dê um glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O nosso grande problema, irmãos, é porque a gente acaba gerando crentes inoculados à verdade. Por quê? Porque a gente chama os caras para ouvir uma verdade na igreja, verdade que não passa da compreensão humana de interpretar a letra, aonde o Espírito Santo não pode trabalhar, e aí a vida do cara não é mudada, não é transformada, e a frustração gerada pela religião torna o cara inoculado para ter uma vida transformada. E vocês sabem o que eu estou falando. Vocês sabem o que eu estou falando. Aí a gente não vê os caras transformados, porque nós temos que manter as pessoas conforme nós atraímos. Não é verdade? Você tem que manter o auditório cheio, você tem que manter o público alimentado. Aí a gente começa a criar doutrinas paralelas da Bíblia, usando a Bíblia para poder afirmar as pessoas nos seus próprios pecados, porque o homem não convence o homem. Então, se você não consegue convencer as pessoas do pecado, você tem que começar a sedimentar elas sem condenação nos pecados que elas vivem. Simplesmente por quê? Por falta da ação do Espírito Santo. Nós precisamos quebrar essa negligência. Quebrar. E eu não estou pregando aqui estereótipo do mover do Espírito. Eu não quero saber se você vai voar. Seria até legal essa noite. Eu gostei da ideia. Aleluia. Eu não quero saber se você vai pular, rodopiar, cair, gritar, chorar, orar em línguas. Sei lá, se você vai ajoelhar, rolar, virar cambalhota. Eu lá sei o que você vai fazer, meu amigo. Mas uma coisa eu quero que você, hoje, tome uma decisão. E agora eu vou começar a pregar, se você quer tomar decisão. Quem quer tomar decisão, diga amém. Amém. Então vou pregar, ok? Abra comigo a Bíblia, agora que eu vou ler o texto da Bíblia. Estou convencido que vocês precisam ouvir minha pregação agora, não é verdade? Não é pregação em 5 minutinhos só, pastor, não se assusta não. Só foi introdução longa, é só invertir os padrões, entendeu? Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nunca foi uma opção. O verbo está no imperativo, é uma ordem. Nunca foi uma opção. Denominacional, nós somos daqueles que nos consideramos avivados e nós que somos os não avivados, não. Não existe isso, é bobagem, irmão, isso é coisa de ser humano. Nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. Enchei-vos do Espírito Santo é uma responsabilidade de quem um dia já entendeu o ministério do Espírito, já entendeu a necessidade dele. E aí existem as várias formas como você ter uma vida e como você manter uma vida no Espírito. Falei que vou terminar essa pregação no domingo à noite. Amém? Mas essa noite, até esse exato momento, eu só gostaria que você parasse para pensar um pouquinho. Será que eu tenho prestado a devida atenção ao ministério do Espírito Santo? Será que eu tenho dado ao Espírito Santo o seu devido valor? Será que eu tenho buscado a presença do Espírito Santo? Será que eu tenho me rendido ao ministério do Espírito Santo? Será que de fato o Espírito Santo para mim não é um acessório, não é só uma emoção do culto quando ele está um pouco mais fervoroso? Será que o ministério do Espírito Santo para mim não é apenas... Vamos reverter essa negligência. Não é opção. Sede cheios. Todo cristão, cristão de verdade, todo cristão verdadeiramente nascido de novo, não é opcional ser cheio do Espírito.
Não é opcional andar no Espírito. Não é opcional conhecer o Espírito. Não é opcional. Faz parte da vida integral de quem um dia foi chamado para andar com Jesus. Eu gostaria que essa noite nós pudéssemos ter um tempo aqui. Que essa noite nós pudéssemos parar um pouquinho para pensar sobre essas questões. Gostaria que nós tivéssemos música e adoração ao Senhor aqui, se for possível. Eu sei que há pessoas aqui que por alguma razão não falam mais em línguas, mas você vai voltar a falar hoje. Eu sei que existem algumas pessoas aqui que nunca falaram em línguas, mas você vai falar hoje. Existem pessoas aqui que estão pedindo ao Senhor uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, e você vai começar a partir de hoje ter outras experiências extraordinárias no Espírito Santo. Aleluia! Eu sei que para mim, pastor Evaldo, pastor Samuel sabe do que eu vou falar, pastora Nana, né? Sabe do que eu vou falar. Para nós que somos mais antigos, porque falou que é velho é o pecado da apostasia, não pode, né? Nós somos mais experimentados. É muito mais fácil para nós crermos, porque nós era muito comum para nós. Era muito comum nós sairmos dos nossos cultos carregados para casa. Era muito comum sairmos dos nossos cultos embriagados de Deus. Era muito mais comum ouvirmos profecias, revelações e visões. Era muito mais comum para nós. Para a grande maioria era muito mais comum. A questão que foi passando-se o tempo. E nós, os pastores mais experimentados, começamos a trocar o ouro pelo bronze. Começamos a trocar o que era essencial pelo que é periférico. E talvez isso marcou vocês. Nós trouxemos um evangelho muito mais pragmático do que um evangelho essencial. E nós estamos pedindo perdão para vocês. Nós queremos, de alguma forma, que vocês junto conosco, nós junto com vocês, vocês junto conosco, vocês viverem as experiências que nós vivemos. E elas estão ativas, e nós junto com vocês, porque vocês vão fazer mais do que nós já fizemos. Vocês vão muito mais longe de onde nós já fomos. Vocês vão experimentar muito mais do que nós experimentamos. Eu estou orando para que essa questão da espiritualidade da igreja seja reavivada. Eu estou orando para que você tenha fome e sede por manifestar dons do Espírito. Eu estou orando para que você tenha fome e sede. Vai jejuar e orar, subir aos montes, vai descer aos vales, vai entrar no cenáculo por 7 dias. Eu não saio daqui até que você me transforme, até que você me embriague, até que você me possua, Espírito Santo. Eu não quero mais essa vida rasa, eu não quero mais essa vida superficial. Ah, pastor, amanhã eu vou falar sobre isso, mas pastor, eu não estou experimentando hoje. Os discípulos também não experimentaram no primeiro dia da busca deles, quando Jesus falou em Lucas 24, ficar em Jerusalém até que, ali o cálculo foi de 7 a 10 dias, de 7 a 10 dias, talvez você não experimente no primeiro culto, você não experimente no segundo, você não experimente na primeira busca, você não experimente na segunda busca, mas se você permanecer tempo suficiente buscando, você não vai sair vazio, você não vai sair vazio, você vai ser tocado, você vai ser transformado, você vai ser embriagado dele, aleluia, porque eu não creio num Deus que põe para nós um mandamento que vai gerar frustração, eu não creio num Deus que põe uma carga que não tem uma experiência por trás dela. Quando ele disse sede cheios, é porque ele está disposto em te encher, e ele diz que está disposto a te embriagar, ele está disposto a te possuir, ele está disposto a te levar numa dimensão que a tua humanidade nunca vai te levar, que a tua intelectualidade nunca vai te levar, que a ciência nunca poderá te dar. Hoje começa um processo de reverter essa negligência. Hoje começa um processo de arrependimento profundo para dizer: Senhor, me perdoe, perdoe porque eu me tornei muito técnico, me perdoe porque eu me tornei muito dependente da minha inteligência, me perdoe porque eu me tornei muito autossuficiente pelo meu próprio sucesso, me perdoe, Senhor, me perdoe, me perdoe.
Oh, reclamaste querias. Oh, reclamaste querias. Oh, reclamamba babaxe querias. Se tiver alguém com fome e sede do Espírito Santo, vai ficando em pé no seu lugar, ou se você quiser ajoelhar, aleluia, mas faça alguma coisa desesperada nesse auditório, aleluia, cante, ore, busque, ore em línguas, cante em línguas, faça alguma coisa que diga ao Espírito Santo: eu quero mais de você, eu quero mais da sua glória, eu quero mais ser embriagado, eu não quero só ser tocado, eu quero ser possuído, eu quero ser totalmente tomado por sua glória, eu quero ser totalmente tomado por sua glória. Vem o fogo, batismo de fogo, batismo com o Espírito Santo, aleluia. Oh! Vamos, 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 vamos. Flua, flua, flua com a música. Uou! Você que ora em línguas, volte a orar em línguas. Você que nunca orou, por fé, deixe essas línguas fluírem. Deixe essas línguas fluírem. Isso, flua, 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 flua. Eu sinto uma nuvem de glória nesse auditório. Isso, flua, 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 flua. Fogo, 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 fogo. O Deus Espírito Santo está aqui. O Deus Espírito Santo está aqui. O Deus Espírito Santo está aqui. É um tempo de aceleração da sua vida. Meu Deus. Xererecando roba baba 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 chequeriam lebriam dele baba baba ya. Há uma nuvem de glória nessa casa, há uma nuvem de glória nesse auditório. Oh! 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 Ativação, 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 ativação do Espírito. Batismo de fogo, batismo de fogo, batismo de fogo, batismo de fogo. Isso, flua, 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 flua. Você é livre para fluir, você é livre para fluir, você é livre. Flua, 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 flua. Liberdade na casa, liberdade na casa, liberdade nessa casa.
intenso no profetismo, com a música, intenso, intenso. Você é livre no Espírito, você é livre, você é livre no Espírito. Provar da tua glória e bondade, vamos provar o quão real, vamos provar o tua glória e vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar o quão real. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, bem-vindo. Hoje começou a sua mudança, hoje começou a sua transformação. Eu quero te encorajar a você colocar as suas mãos sobre o ombro de alguém que está ao seu lado. Coloque suas mãos, olhe para os olhos dele e diga assim: eu vou orar por você. Diga para ele: eu vou orar por você, até que você seja possuído do Espírito Santo, até você seja embriagado do Espírito Santo. A Bíblia fala em Atos capítulo 19 que um orava pelo outro, uns oravam pelos outros e eles compartilhavam o que haviam recebido. Comece a orar por esse irmão, comece a orar para que haja uma mudança. Aleluia, 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 aleluia. Flua, 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 flua. Há um ambiente propício para você fluir. Há uma onda criada para você surfar. Vamos! Uau! Uau! Fogo! 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 Fogo!
bem-vindo, mais que ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo. Mais que bem-vindo, mais que ser bem-vindo. Então faz de novo, faz de novo, faz de novo, meu povo ama-te de novo. O que dizer? O que dizer? Muito mais. Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo. Em uma só voz, mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo. Aqui, mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, muito mais.